Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um Montecast, o podcast oficial da augusta e respeitável loja Monte Moriá, número 3998. E hoje estou aqui com meu irmão Alan Marcel. Fala comigo, meu irmão. Mais uma vez aqui, gratidão estar do seu lado, meu amado irmão. Hoje o nosso convidado é mais do que especial. Se ajeita aí, se organiza, aumenta o volume, eu coloco o fone, que hoje o convidado é historiador, um grande conhecedor da história da maçonaria. Recebam com muito carinho meu irmão Celso Ranucci. É uma honra muito grande vocês terem me convidado a participar aqui do podcast. Eu fico muito feliz quando a gente pode compartilhar aquele pouco que a gente estudou, ainda mais uma área que eu gosto tanto, que é a história. Estou muito feliz e grato a vocês e à loja Monte Moriá. Não só gosta, como é um grande conhecedor, né, meu irmão? Não é à toa que você hoje é o curador do Museu do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Exatamente. Tá, vamos lá, meu irmão. Vamos começar, meu irmão? Vamos. Vamos lá. Manda a primeira sabatina com o irmão Celso Ranucci. Eu conheço gente CDF. Você é um deles. Não sou, não. Mas o Celso é diferenciado. É diferenciado. Demais. Irmão Celso, responde pra gente. Quem é o Celso na vida profana e quem é o Celso na vida maçônica? Irmão Alan, na vida profana, a minha profissão, o meu ganha-pão, eu sou corretor de seguros há já algum tempo. Há 37 anos eu exerço essa atividade. E a minha formação, eu sou historiador, eu cursei licenciatura em História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o bacharelado pela Universidade Federal de São Paulo e eu faço parte do programa de pós-graduação em História dessa mesma universidade, da Universidade Federal de São Paulo. E o título da minha dissertação de mestrado é dos construtores de catedrais aos maçons modernos, a influência das corporações de ofício e da companhionagem na maçonaria do Grande Oriente do Brasil do século XXI. Então essa é o meu recorte de pesquisa, no qual eu procuro estabelecer uma conexão para verificar se existe um legado histórico, uma continuidade institucional entre essas corporações de ofício, a companhionagem e a maçonaria brasileira, aqui do GOB do século XXI. Maravilha, então já vamos começar por aí. Fala um pouco pra gente das corporações de ofício e da relação dela com a construção das catedrais medievais. Fala pra nós, isso você sabe muito bem. O que me chamou a atenção para que eu começasse a pesquisar foi no site da Grande Loja Unida da Inglaterra. Lembrando que ela se arvorou como a potência que ela dá reconhecimento para as potências de outros países. E lá numa das abas está sobre nós, né, About Us, e eles começam explicando numa linha do tempo, o historiador fala que para melhor situar quem vai ver, tem três formas a gente ver o templo, né? É a forma sincrônica, a anacrônica e a diacrônica. No caso, é uma forma diacrônica, é através do tempo. Então, essa linha do tempo, ela começa com o seguinte, eles falam que a maçonaria especulativa, ela advém, ela é um legado das corporações de ofício, dos construtores que construíam as catedrais e os castelos na Idade Média. E ainda que a maçonaria especulativa ela existisse antes da fundação da Grande Loja de Londres e Westminster, que a baliza temporal é dia 24 de junho de 1717, por exemplo, na Escócia já existiam lojas que eram operativas e também especulativas. Elas se misturavam, não tinha essa divisão. E nós recebemos até no GOB, no mês de novembro, no GOB aqui de São Paulo, um grande historiador escocês, ele foi curador também do Museu da Escócia, e também ele era o bibliotecário, o irmão Robert Cooper. E aí, nas obras dele, a gente teve a oportunidade de também ver como que ele discorreu sobre esse tema lá no Grande Oriente do Brasil. Maravilha. Rapaz. Tá vendo? Ande com pessoas que faça
Seja Você se sentir ignorante. Seja o mais fraco da mesa. Meu é o que a gente está Deus. sendo aqui. Ainda bem, né? Caramba. Vamos lá, irmão Celso. Fala um pouco daquele período da transição ou da bifurcação, né? Sobre a maçonaria. Essa transição da maçonaria operativa para especulativa. Tem vários recortes que a gente pode fazer. E pode fazer a gente focar na maçonaria insular, né, que seria a maçonaria britânica, que a britânica ela é dividida entre a irlandesa, a inglesa e a escocesa. Até a fundação das grandes lojas, elas estão temporalmente muito perto. Muito próximas, né? A maçonaria inglesa foi fundada em 1717, a irlandesa em 1725 e a escocesa em 1736. A francesa um pouco depois. Mas como o recorte é a forma como eles enfocam as corporações de ofício e a minha pesquisa lá na Universidade Federal do Estado de São Paulo, o que acontece? Essas catedrais, elas foram fruto do avanço e do crescimento do cristianismo. Lembrando que o cristianismo ele surgiu como instituição lá em Roma, mas o Cristo ele pregava no que hoje a gente entende como Oriente Médio. Então, Pedro ele pregava para os que fossem judeus mesmo, e o Paulo ele começou a pregar para o que eles chamavam de gentios. Então ela fez aquele contorno, saindo lá de Jerusalém, passou por onde seria a Síria, onde é a atual Turquia, a Grécia, e chegou lá em Roma. E quando as religiões anteriores, que eram muito diversas, elas eram feitas em locais abertos, né, as religiões pagãs. E com o Constantino, o imperador Constantino, ele percebeu que seria interessante adotar o cristianismo, parar com a proibição dele, isso aí lá no Edito de Milão, que a capital de Roma já não era mais a cidade eterna, ela estava em Milão, que chamava Mediolano na época. Mediolano? Mediolano, inclusive teve três capitais, né? A Roma mesmo, a cidade que tem até hoje, Milão, e depois ela foi lá pro mar Adriático, foi onde até acabou caindo o Rômulo Augusto, ele foi deposto, foi capturado por um rei Érulo que chamava Odoacro. Né? Então foi essa E lá quando ele estava em Milão, ele notou que para reunir os cristãos, e por quê? Voltando um pouquinho, por que reunir os cristãos? Como o cristianismo ele entendia que a vida que contava mesmo era a próxima, era uma forma de controlar as pessoas escravizadas para que não tivessem mais rebeliões, como teve uma famosa do Espartaco, por exemplo. Então eles passaram a construir, a ocupar o que eram edificações que chamavam basílicas. Em grego, basileu vem de rei, né? E elas tinham umas características, uma grande nave e duas naves colaterais e uma cabeça, né? Que em francês chama chevet, e onde fica como se fosse um capuz. E ali você conseguia centralizar essas pessoas para esses cultos. No entanto, isso aí era um fórum e servia como um palácio de justiça também. Cada uma daquelas naves colaterais, elas tinham capelas. E tinha um juiz que tratava assunto de família, assunto comercial. E quando se perdia, você queria apelar, ou você queria entrar com algum recurso, você ia lá, o imperador que ia decidir. E ele ficava naquela parte que seria o altar lá da igreja. E ficava atrás de um portão, de uma cancela. Tanto que quem cuidava daquele cancellarium em latim é portão. Era um chanceler, que ele ficava com a chancela, ele que dava a anuência ou não naquela documentação. E aí os templos eles foram aí passaram a ser sacralizados, né? E o próprio imperador Constantino, ele pegou a basílica que é do Maxêncio, que era cunhado dele, que ele naquela batalha da Ponte Milvia, que até ele teve um sonho em cima do rio Tevere, que ele em hoc signo vinci, sobre esse signo vencerás, né? Então foi toda uma construção para que ele fizesse o cristianismo como uma religião não ainda oficial, mas como que ela passasse a ser tolerada.
E aí as igrejas, a Igreja Católica passou a poder ter o direito de ter templos. E foi avançando. Depois, com a queda do Império Romano do Ocidente, o estilo que ele predominou é o que no século XIX passaram a chamar de românico. Porque eles tinham aquelas paredes grossas, poucas ou nenhuma janela, né? E eles eram construções mais baixas, mais austeras. E a minha pesquisa, ela se dá quando teve a transição do românico para o gótico, que já tem algumas diferenças. Por exemplo, uma característica do gótico é o arco, em vez de ser o de plena cintra, que é aquele arco que é arredondado, ela é o arco ogival. Por quê? O de plena cintra, a linha de estresse é para o lado. Então, você tem que fazer construções mais baixas. Quando é o de ogival, ou aquele pontiagudo, a linha de estresse é mais baixa. Proporciona que você construa mais alta e abra janelas nessas catedrais. Lógico que depois ela passou, conforme eles foram subindo muito, a igreja tendia a abrir como um arco, tinha um empuxo. E pela tentativa e erro eles começaram a colocar arcobotantes. Então esse é um outro aspecto arquitetônico muito importante das catedrais góticas. E por fim, quando eles faziam aquelas naves, eles cruzavam cada uma daquelas colunas em X. E aquilo proporcionava que o teto fosse em pedra também, ele tivesse a construção murária que a gente fala, e substituísse a de madeira, que é em sofito. E no meio onde na intersecção desses arcos, eles colocavam a clé de voûte, a chave da volta, que é uma pedra muito fundamental para estabilizar os arcos. E quem que fazia isso aí? Quem tinha esse conhecimento de engenharia e arquitetural? Lembrando que na ocasião não tinha essa diferença entre engenheiro e arquiteto. E a primeira catedral que foi construída dessa forma, que não era uma catedral na ocasião, ela era uma basílica, catedral, inclusive, eu vou utilizar às vezes, se os irmãos não se incomodarem. Fica à vontade. Mano. E se o irmão aí também não se incomodar, a etimologia para procurar explicar um termo ou outro. Que eu fui o aluno do professor Gilberto da Silva Francisco, um dos maiores arqueólogos aqui no Brasil, e ele fala que a etimologia não explica tudo, mas ajuda muito. Então, cátedra é uma palavra grega que significa cadeira. Então a catedral é a sede, a cadeira do bispo, é o trono episcopal. Então ela é a sede. Ao passo que uma igreja abacial é aquela igreja do campo, daqueles religiosos que eles se afastavam, se dedicavam mais a outros trabalhos e a oração. E a Basílica de Saint-Denis é a primeira que tem essa forma. E era uma corporação de construtores que eles utilizavam não só as ferramentas para projetar e também para construir, mas faziam paralelos morais, como esquadro, nível, prumo, compasso, régua. Então, essa é a ligação que eu procuro desvendar para ver se tem uma continuidade institucional com a maçonaria moderna, especulativa, ou se é um legado cultural. Perfeito, viu? Um show de história maçônica aqui. Irmão Celso, como que o irmão ingressou na maçonaria? Como que foi a sua entrada lá? E quando que foi, né? E quando foi? Eu ingressei no ano de 2006, numa obediência que ela não era reconhecida aqui no Brasil. Era uma loja que a gente estava estabelecendo um vínculo com o Grande Oriente da França. E o rito que eu fui iniciado foi no Schroeder, o rito alemão. Lembrando, aqui cabe até fazer, para quem está assistindo e não é da ordem, estabelecer alguns conceitos ou definições. Conceito, definir é uma tentativa de se enunciar de uma maneira concisa, sintética, o uso corrente, o uso comum de uma palavra e suas limitações. O Oscar Wilde falava que definir é limitar. E conceituar é uma forma mais plástica, mais larga que a gente tem para explicar alguma coisa. Vou usar conceituar a partir de hoje. Não, eu aprendi, agora é conceituar. Beleza. E o rito, o que ele... eu vou tentar então definir, o rito. É um sistema que ele codifica e hierarquiza os graus e a transmissão do seu simbolismo por meio de sucessivas iniciações. A pessoa entra como
aprendiz, depois passa a companheiro e depois vai a mestre. E nas lojas tem os rituais. Esse aqui é um ritual da loja, eu sou da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, Cavaleiros da Esperança, número 4795, do Grande ela é judicionada, né, ao Grande Oriente do Brasil de São Paulo e federada ao Grande Oriente do Brasil, rito moderno. E nós temos, isso aqui é um ritual, então o que é ritual? É um conjunto de textos de referência que ele organiza sequencialmente a cerimônia. Eu vou passar rápido para ninguém poder ler. Foi, dá o pause, você vai ter todo o segredo está aqui. Sim. Brincadeira. Então, isso é o rito, isso é o ritual. E lembrando que no Grande Oriente do Brasil nós praticamos 7 ritos. Tem o adoniramita, o brasileiro, o escocês antigo e aceito, o escocês retificado, o moderno, que é o da minha loja. Tem o Schroeder, que é esse que eu fui iniciado, e depois tem o que na capa parece como York, mas ele seria uma emulação, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque até o foco aqui no nosso hoje é outro. E foi assim, eu passei por outras lojas, que também participei de loja do REA, que é o rito escocês antigo e aceito, participei também de loja que praticava o rito adoniramita. Bom demais. O irmão é um irmão muito, em pesquisa olhando sobre o irmão Celso Ranucci, nós vimos que o irmão é um irmão muito viajado, conhece bastante aí fora, e eu vi uma coisa sobre um assunto que envolve toda uma mitologia, um mistério sobre o incêndio lá em Londres. Isso eu vou querer que você conte aqui. Alan, você não tem ideia. Ele sabe o que aconteceu lá. Conta pra gente. Sabe até quem tacou fogo Ele lá. sabe quem tacou fogo lá. Quem tacou fogo não tem, mas você começou. Tem uma mitologia envolvida, não tem, irmão, que é relacionado com a maçonaria, algo assim? Tem. É curioso como que isso aí se deu. Para contextualizar, eu vou falar onde surgiu e o que aconteceu e também por quê. O grande incêndio de Londres, ele se deu em 1666. Ele começou numa rua que chama Pudding Lane. 1666. Curiosidades. Curiosidades. E ele iniciou lá em Londres, né, para o grande incêndio de Londres, onde, só para quem estiver assim, se situar, ele fica próximo da Torre Branca, onde tem aquela... Ficam guardadas as joias da coroa, tal. Inclusive a história dessa Torre Branca, mas a gente pode deixar para um outro podcast que é interessantíssimo. A relação que ela tem com os escritos do J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Mas enfim, aí ela começou numa padaria de uma pessoa, ele era o padeiro real, chamado Thomas Ferriner. E provavelmente alguma fagulha que escapou quando ele ia fechar a padaria e ela começou a se espalhar. E foi muito rápido a forma como se espalhou esse incêndio lá em Londres. Porque os motivos, as casas eram construídas em madeira, as ruas eram muito estreitas e as construções, elas tinham no andar superior, no segundo andar, algumas tinham até terceiro andar, chama jet, que você ocupava um espaço na rua, que seria, não tinha calçada como a gente tem hoje aqui no Brasil, mas o segundo andar ele avançava para ter um melhor aproveitamento do espaço. E quando começou o fogo, aquilo lá acabava afunilando e proporcionou a propagação do fogo. Isso aí acabou se alastrando muito rápido. Foram por volta de 13.200 edificações que arderam, 87 igrejas. Foi uma tragédia mesmo. E ela, dentro da cidade murada, incendiou praticamente 3/4. E era difícil de trazer água do rio Tâmisa para lá, porque toda a margem era ocupada. E lá estava estocado pólvora, estava estocado alcatrão, piche, várias coisas que eles utilizavam. E Londres acabou sendo vítima daquele boom econômico, que ela tem ligação, você consegue acessar o mar ali pelo Rio Tâmisa. Então, o fogo ele se alastrou muito rápido. E o que aconteceu? Eles passaram inclusive pegaram fogos, foram incendiados, pegou fogo, em várias corporações de ofício. 55 para ser mais exato, nem 54 nem 56. E o que essas corporações faziam? Elas regulavam o trabalho lá em Londres, a qualidade do serviço, os salários, uma série de a concorrência. Tipo, só poderia trabalhar na construção quem era dali. Como pegou fogo na maior metrópole de então, eles tiveram que relaxar algumas regras e eles
anuíram para que viessem construtores de outros lugares. Isso aí passou até alguns, eu não vou falar por mim, porque eu estou falando quem eu li. E a gente pode ficar no recorte do próprio David Stevenson, um historiador escocês, e outro que eu citei ainda há pouco, o Robert Cooper. O que aconteceu? Aí passou a se construir em tijolo. Não era em pedra que eles estavam construindo. E por causa de chama Rebuilding Act, de 1667, que eles deram novas normas. Inclusive foi criada a primeira companhia de incêndio, de seguro contra incêndio nessa ocasião. É interessantíssimo. Por acaso não é sua não, né, irmão? Não é. A minha não é. Eu tô tão velho que o pessoal acha que eu tava lá, né? E com a minha aparência parece que eu sou rescaldo do incêndio. Chama-se experiência isso. Experiência, né? Poxa, é verdade. E, enfim, aí o que aconteceu? Acorreram várias corporações para lá, ficando nesse recorte do Robert Cooper e do David Stevenson, e passaram a construir. Só que depois foi diminuindo um pouco aquela força. No entanto, o pessoal da burguesia, da aristocracia, achou interessante essa forma com que eles faziam esses paralelos entre aspectos operativos e aspectos filosóficos, morais e simbólicos. E passaram também a se reunir em tavernas. Tanto é que tiveram essa ideia, 4 lojas, que era a Goose and Gridiron, Ale House, a The Rummer and the Grapes, a Apple Tree e a The Crown e a Macieira, né? Que agora me fugiu o nome. E eles se reuniram no Parvis, lá no átrio da Catedral de St. Paul. E escolheram lá o primeiro grão-mestre, que ele seria o Anthony Sayer. Ele era livreiro, ele era o guarda-livros, né? Ele trabalhava com a contabilidade na ocasião. Depois foi escolhido o George Payne, e depois quem intuiu tudo isso, que foi o Jean Théophile Desaguliers. Mas lá na Inglaterra chamavam ele de John Theophilus Desaguliers. E se eu puder discorrer um pouco sobre a história dele, que é interessante como que ele que intuiu a maçonaria. Esse foi o terceiro grão-mestre da Grande Loja da Inglaterra. Exatamente. Fica à vontade, meu irmão. Tô falando que aqui é uma conversa de nerd. Eu tô aqui de enfeite. Não, sabe o que é isso? Eu estudei o irmão Celso. Entendeu? Sim. E eu assisti os 2 podcasts deles no Café com Maçonaria, viu? Poxa vida, assistiu? Assisti 2 vezes. Fico muito honrado. Pode mandar um abraço pro Giancarlo e pro Gianluca? Com certeza. Com certeza. Então um abraço pro Giancarlo e pro Gianluca. Eu tive a oportunidade de conhecer a Voz da Consciência. Sim, a Voz da Consciência. É o filho dele. Filho dele, Um grande abraço pra Voz da Consciência. Aí ele contou o segredo. Contei o segredo. Grande abraço, irmão Giancarlo. Outro que eu conheci lá também foi o irmão Clóvis Gregório. É sensacional, lá do Gobe do Rio de Janeiro. Sim, esse mora aqui no lado esquerdo também do peito. A gente conversa bastante. E ele me deu uma aula essa semana de História do Brasil sobre armamentos tupinambás. O funcionamento da Zarabatana. Foi incrível, Não, ele excepcional. E ele tem um canal também, que é o Maçonaria Tupinambá. Tupiniquim, Maçonaria Tupiniquim. Eu falei Tupinambá já me engano. E é muito interessante. O Clóvis, ele também é historiador. Conta pra gente, irmão, quem foi essa personalidade? John Teófilo Desaguliers. Falei certo? Excelente, nota Tá, 10. vem no Voz da ar, Consciência, dá 10 pra ele. Isso. E ele nasceu em uma família huguenote. O que seria uma família huguenote? O protestantismo, o marco temporal dele seria a fixação das 95 teses de Lutero em Wittenberg. Então essa é a primeira onda. A segunda onda foi do calvinismo, né, pelo João Calvino, e os franceses que eram calvinistas eram esses huguenotes. E ele nasceu ali em La Rochelle, que é quase divisa com o canal, lá no Canal da Mancha praticamente. E tinha um édito, já de um bom tempo, que foi redigido pelo Henrique IV, que o Verde Galã,
que ele permitia ao protestantismo ali, outros cultos cristãos pudessem ser praticados lá. Só que depois o rei de então, ele cassou e ele proibiu os huguenotes, eles tiveram que migrar. Ele foi para uma ilha do canal, que agora não lembro se é Guernesey ou Jersey, e aí depois ele foi para a Inglaterra. E lá ele tomou contato, ele estudou muito, e ele conheceu, entre outros, o Isaac Newton. E ele foi um membro da Royal Society. Muitos dos experimentos dos avanços científicos que o Newton proporcionou, quem fazia as experimentações, as demonstrações, eram o Jean Théophile Desaguliers. Ele era um cientista da mesma forma que quem estruturou a maçonaria aqui no Brasil, José Bonifácio, também. Ele era um mineralogista, era um cientista. É interessantíssimo esse paralelo. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso também. Tá vendo? Eu me comprometo a divulgar esse aqui Pronto, numa outra oportunidade. Tranquilo. Vai ser muito legal. E aí o que aconteceu? Eles fundaram a grande loja lá, que seria de Londres, Westminster, né, 24 de junho, que é dia de São João Batista. E conforme eles foram estruturando, eles precisavam fazer uma constituição. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele foi visitar uma loja, recomendo a visita à loja, que eu não fui, mas tem gente que vai visitar lá, não vou falar quem é. Né? Vou lá. A St. Mary's Chapel, que e tem tudo nas atas, né, dessa loja, que a visita do Jean Théophile Desaguliers. E eles falaram, e ele ficou impressionado como que a loja se estruturava. Provavelmente ele teve também contato com os estatutos de William Shaw, que ele foi o arquiteto real do rei James IV na ocasião, e ele que instaurou a obrigatoriedade de você registrar tudo que acontecia nas lojas, as atas em loja. Foi o William Shaw. E o Desaguliers teve contato com isso, tanto é que o registro que ele foi lá está numa das atas E aí quando ele voltou para a Inglaterra, ele falou, um escocês ia ser uma boa de dar uma legitimidade para a gente, para fazer como se fosse uma instituição muito mais antiga, que é melhor você entrar num clube que tem 1000, 2000 anos, do que entrar foi fundada a semana passada. Palavras do Robert Cooper. Então, o que ele precisava legitimar. E quando ele conheceu o James Anderson, naquela primeira constituição, ele fala que a maçonaria veio de Adão e tal. E isso aí vocês vão ter a oportunidade de apresentar essa constituição em um outro podcast que é muito interessante para o conhecimento dos irmãos. E ele conheceu o James Anderson como? Num templo presbiteriano. Lembrando que o presbiterianismo ele é uma linha do calvinismo, que ela saiu de lá, então da Suíça, que é por John Knox, e ele foi para a Escócia. E o James Anderson, ele era presbiteriano, que era essa linha, o huguenote lá da Escócia. Eles se conheceram no templo presbiteriano, numa rua que chama Swallow Street, na Rua das Andorinhas. E aí ele pediu, como o James Anderson ele tinha tido uma grande perda financeira, como o Isaac Newton, no estouro das bolhas dos mares do sul, que era um esquema de sociedade por ações, que ela quebrou, e ele passou a trabalhar com genealogia. O que ele fazia? Eu não vou falar que era mentira, que ele estava inventando, ele tinha uma escrita criativa. Eram verdades que se esqueceram de acontecer. Né? Então, e ele fazia, você encomendava para ele, preciso fazer a minha árvore genealógica que vem desde o Abraão. Aí ele ia lá e fazia. Então, o Anderson que falou, o Desaguliers falou, vou contratar esse cara. E aí ele fez as constituições. Ele escreveu em 1721, ela passou a vigorar em 22, ela foi publicada em 1723. E foi assim que o Jean Théophile Desaguliers, ele estruturou a maçonaria especulativa moderna. No entanto, os benefícios, as descobertas deles para a ciência não foram menos importantes. Ele ajudou a desenvolver a válvula para como você trabalhar numa caldeira, por exemplo, que o James Watt, quando o marco cronológico, né, inicial da Revolução Industrial é a máquina a vapor, né, que a gente fala. Então, aí, só que elas podiam explodir. Ele desenvolveu aquela válvula.
para deixar. Em Edimburgo tinha um problema de água, distribuição de água. Aí ele percebeu que um aqueduto acumulava ar, ele colocou uma válvula que escapava o ar. Tinham vários problemas, né? Inclusive de saneamento básico também. Então, e ele que ajudou a trabalhar nisso. Foi o Desaguliers. Interessante. Bem Interessante Bem, mesmo. bem legal. E depois a grande loja de Londres Westminster ela foi se desenvolvendo. E depois veio um outro maçom irlandês, Lawrence Dermot. Eles não concordavam da forma que a ritualística estava sendo desenvolvida. Então eles fundaram a grande loja dos antigos. E chamando a loja que era mais antiga, de 1717, da loja dos novos, lá, dos modernos, né? De uma maneira depreciativa, pejorativa. Tanto é que depois, na Constituição, mesmo na primeira, de Anderson, eles já estavam intuindo que nobres entrassem, aristocratas também entrassem. E aconteceu. O primeiro foi o Duque de Montagu, né, na grande loja de Londres Westminster. Depois aconteceu a mesma coisa na loja dos antigos, a de 1751. Até que teve uma confluência que os dois grãos-mestres de cada uma das potências, eles eram filhos do rei Jorge III, se eu não estiver enganado. Aí eles falaram, o que você acha da gente juntar nas duas? Então eles fizeram alguns ajustes nos rituais, fundaram aquela Lodge of Improvement, e no dia 27 de dezembro de 1813, houve a união das lojas. E aí entrou uma confusão danada, porque aí foi, qual que é o padroeiro da maçonaria? São João Batista. Só que dia 27 de dezembro é o dia de São João Evangelista. E não Batista. Então, mas a primeira loja, aquela mais antiga, foi no dia São João Batista. E quando juntou as duas, foi São João Evangelista. Irmão, abrindo um adendo aqui, que é uma coisa que gera bastante dúvida. Qual é a loja mais antiga mesmo? É a Mary Chapel, porque ela é intitulada número 1. Número 1. Né? Só que aí tem uma questão lá de Kinwin, né? Tem a Cannon Gate, que é número 2, e só que tem uma que parece que é intitulada 0. Sim, Conta pra nós. É muito interessante. Depois também. Você volta, abre parênteses. Sabe quem gosta de abrir parênteses assim, fecha parênteses em palestra? O irmão Gerson Madaleno. Já ouvi falar dessa pessoa. Já ouvi falar. Ele que foi o primeiro convidado do Montecast. Um grande abraço pro irmão Gerson Madaleno. Eminente grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. O irmão conhece muito mais do que eu, meu irmão. É ele que me nomeou na penúltima vez como secretário adjunto de Educação e Cultura no Grande Oriente do Brasil aqui de São Paulo. Assim permanece. Assim permanece. Sim. Sensacional. Puxa, E agora eu tô venerável da loja, eu não sou mais. Eu só coopero, né, na secretaria, mas eu não estou mais como adjunto. E até as 4 exposições que nós tivemos antes lá no Grande Oriente do Brasil, a primeira foi até o meu TCC, que é ver as relações entre José Bonifácio e a fundação do Grande Oriente do Brasil. Depois nós tivemos sempre com muitos irmãos cooperando. Depois teve uma das Constituições de Anderson, a terceira foi sobre os Templários, e a quarta, que está em cartaz atualmente, é sobre a maçonaria operativa, a companhonagem e o Grande Oriente do Brasil do século XXI. Mas eu estava falando e eu já me perdi. A loja 0, 1 e 2. Sim. Quem organizou a numeração das lojas foi o Shaw também. E ele começou com a número 1, a Mary's Chapel, depois veio a número 2, a Cannon Gate, se eu não estiver enganado. E curiosamente, antes as lojas maçônicas elas se reuniam em tavernas. Vou visitar as duas, hein? Boa. Sabe quem me ajudou? Não posso deixar de agradecer o Lucas. Irmão Lucas Galdeano, secretário de Relações Exteriores do GOB Federal. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado pela força de sempre. Ele que organizou e fez a cartinha de apresentação de regularidade. Aí eu consegui, aí eu vou visitar a Mary Chapel. Me exibi um pouco, né? Sem dúvida. Brincadeira. Inclusive, as primeiras atas da maçonaria estão lá. Os estatutos de 1598, 1599, está sob a guarda deles. Lá, é a ata mais antiga de lá, né? Acredito que é 31 de julho de 1599. Nossa, eu não sabia agora. Isso aí, obrigado. Acredito que... Olha só, o irmão Irineu ensinando no... Eu sou ruim de data. Eu vi que
Não tenho certeza. Me corrija se eu estiver errado. Me perdoe. Mas acredito que é essa a primeira. Ah, que bacana. Depois eu vou estudar isso aí, cara. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, se vocês me permitem. Poxa, Porque, poxa, Fica à vontade, meu irmão. falamos aí sobre o início, né, da importância de algumas figuras, mas e na ritualística? Quem que foi ali o responsável pelas ritualísticas, sendo de todos os ritos, digamos assim? Ou do primeiro, né, que quando iniciou a maçonaria, eu acredito, o irmão corrige, que não existia tantos ritos como nós temos hoje. Acredito que era um só. E quem que foi essa pessoa? Quem foi essa figura? Olha, é bem interessante e é motivo de disputa e grande discussão. E se não tiver problema de eu retroagir um pouco mais, porque como a gente é meio que um ponto assente, tem muita influência das corporações de ofício. E elas também tinham esses ritos. No entanto, eles tinham mais que um rito. E como que eram os 3 principais ritos? Foi excelente essa pergunta, porque a gente... Eu sou o nerd, né? Obrigado, Alan, muito obrigado. Porque os ritos diferentes, eles tinham padroeiros diferentes. Eram 3 na maçonaria operativa. Isso eu já estou falando da Idade Média. Pegando, né, naquele trecho da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Seriam Père Subise, Mestre Jex e o Mestre Irã. E eles tinham práticas diferentes e modos de conduzir a loja diferente. Era de maneira diferente. E quando ela passou a maçonaria operativa, ela atravessou o Canal da Mancha, lembrando que foi o William Conquistador, que ele era daquela região da Normandia, que ele era um descendente de viking e tal, mas até então já era o idioma era francófono, era um proto-francês que eles falavam. Ele entendeu que ele que deveria ser o próximo rei, quando morreu o Edward o Confessor, em 1066, na Batalha de Hastings. Então eles foram para lá e a partir os franceses falam Guilherme o Conquistador, que é a mesma coisa é William em inglês, William the Conqueror. Então a partir daí que eles passaram a construir monumentalmente em pedra, que ficou um hiato muito grande da queda do Império Romano, que eles retroagiram para voltar a construir em pedra, porque até os castelos nesse meio tempo, entre a queda do Império Romano e a 1066, eles eram uma forma eram paliçadas, que eram os muros, e em cima de uma montanha, uma mota, chamava Moat and Bailey. Só com a ida do pessoal lá da Normandia, dos normandos, que eles voltaram a construir em pedra. E quando foram, aí levaram os ritos. Na Escócia, por exemplo, ainda hoje, cada loja pode montar o próprio rito. Não tem uma padronização. Agora, na Inglaterra, aí já muda de figura e não é minha especialidade, não é o meu recorte. Mas o que acontece? Os ritos eles acabaram sendo uma coletânea eles herdaram de várias outros caienes e corporações de ofício. O que seria caiene? É onde a pessoa se abriga quando está construindo uma catedral, por exemplo. Então eles têm algumas práticas. E para melhor ilustrar, eu posso explicar, fazer um arco para chegar nisso, que eu estou contextualizando, e muitas práticas servem principalmente para a loja de vocês, que é do Ritos Escocês Antigo e Aceito. Então como que se dava? Eu estou falando das corporações de ofício e da companhonagem. A pessoa ela era convidada a trabalhar numa construção, então ela ia trabalhar num ateliê, numa oficina. E ele entregava, antes dele entrar, ele entregava uma obra, só para ver que ele tinha uma certa habilidade manual. Depois que ele começava a trabalhar, por exemplo, na extração de pedra, então ele começava a trabalhar. E para ele completar o aprendizado dele, ele tinha que visitar outras cidades, outros canteiros. E esse procedimento ele chama a Volta da França. Tem até a corrida de bicicleta, mas não é essa. É a Tour de France. Então, vamos supor que esse
catedral que ele estivesse construindo fosse a de Paris, um exemplo. Aí ele tinha que sair dali, ele fazia uma volta. De Paris ele ia para Bordeaux, ia para Toulouse, ia para Marselha, ia para Avignon, Lille, Lyon, Amiens e voltava para Paris. Isso aí demorava entre 5 e 7 anos. Então era essa volta que ele tinha que fazer, essa volta da frente. Só que conforme ele saía de um lugar para o outro, o que acontecia? Ele não tinha, não existia WhatsApp, não tinha eletricidade, então não dava para colocar no TikTok, partiu Lyon, fui Marselha, sabe essas coisas? Não dava para fazer. Então ele saía com um documento, que ele estava deixando o ateliê como beneplácito. Deixar em francês, eu vou cantar, depois vocês passam antivírus se brecar essa parte. Tem uma música que é muito famosa do Jacques Brel, mas ela é muito mais bonita, cantada pela nossa Maísa brasileira. Que é assim: Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout pour s'oublier, qui s'en fit déjà, oublier le ton, de mal atender. O ne me quitte pas, não me deixe. Então, o verbo deixar é quitte. E o place, ele deixava com beneplácito, era o quitte place, ele saía com aquele documento. Que era ou chama affaire também, pode chamar, isso aí, é um tipo de passaporte. Quando ele chegava na outra cidade, ele era recebido numa Cayenne. Até tem uma capital aqui na América do Sul que chama Cayenne, por aí, em virtude disso aí também. E onde eles se hospedavam, eles trabalhavam no ateliê e se hospedavam lá, e na Cayenne eles se hospedavam e eles tinham as aulas à noite. E ele é respondido por uma mãe que administrava aquela estalajadaria, né? E a mère em francês, né, a mãe. E ela chamava uma pessoa que trabalhava com a parte de ardósia nas construções. A doiserie que eles falam, que ele faz o tuyère, o telhador. Então ele passava por um procedimento de um telhamento. E ele chegava, como o padroeiro era São João, ele chegava lá, do venez-vous mon frère, de onde vim meu irmão, de uma loja de São João, de Perfeita. Ele ia avançando, né, nisso. E eu vou omitir para não ser perjuro, mas essas guildas, essas corporações de ofício, cada uma estava sobre um guarda-chuva de uma obediência. Lembra que eu falei que tinha do Père Subise, Mestre Irã, Mestre Jex, e chamavam deveres isso aí. E lá pelas tantas eles... Deveres? Deveres, devoir. Você ir visitando vai ser muito interessante. No meu Instagram, eu tenho fotos em frente a alguns deveres. Inclusive um dos maiores, são 3 os principais lá na França, né? Eu estou em frente ao Companhão do Devoir, que fica perto da prefeitura de Paris, que é o Hotel de Ville, né, que eles falam para ele da prefeitura. Então é bem interessante. Lembrando que o símbolo deles também é um esquadro em compasso, e às vezes, em vez de o olho que tudo vê, que no meio, a letra G, eles têm uma ferramenta que chama bisague. Então, isso aí é o que eu trato na minha pós-graduação, lá no meu mestrado, lá na Universidade Federal de São Paulo. Enfim, aí depois ele passava por essa ritual de identificação, e ele passava um tempo lá, 6 meses, por exemplo, e 1 ano, e ele continuava a jornada. E ele ia recebendo um carimbo cada vez que ele passava. E tinha um ritual de recepção para ele, e tinha a partida do companheiro, quando ele ia embora. Como que ele era secundado por outros, quem levava para frente, o irmão que levava ele, que puxava essa cerimônia, ele chamava rouleur. É o cara que fazia as regras. É que em português, se eu falar a tradução, vai aparecer que é 5ª série. Então eu vou prefiro omitir essa parte. Enfim, aí ele levava até que... mas só que na estrada ele podia topar com outras irmãos que estavam fazendo esse caminho, né? E aí eles tinham as formas de reconhecimento, que era o aperto de mão e respostas e contra-respostas. Isso aí ainda hoje é assim na maçonaria. Porque até, mais um parênteses aqui, a maçonaria operativa, a companhonagem na França, ela é listada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 2010. Ela continua. Tanto que para você fazer a reforma em Notre Dame, qualquer edificação que seja patrimônio histórico, você tem que ser iniciado na companhonagem. Não adianta falar, tem um irmão de Sorocaba lá que, ixi, no gesso o cara é fera. Ele é da companhonagem. Não é. Então vai ficar para uma próxima. Então é assim que funciona. E nessa topagem, eles tinham muitas brigas, porque aí podia sair no soco. Né? Chama topagem, o termo em francês é topagem. E aí eles continuavam. Então eles andavam com uma cane, que é um bastão, um chapéu, uma fita, o collar, né, que é tipo um colar, e eles tinham essas formas de identificação. E isso aí passou tudo para nós. Ainda que, aí eu tenho
Alguma coisa que eu não estou inteiramente de acordo com o Robert Cooper, que ele fala que foi lá na Escócia que surgiu. Não é que ele não estuda a companhionagem, então porque ele é maravilhoso, Robert, além de ser uma pessoa de finíssimo trato. E aí eles continuavam essa volta. Quando eles chegavam finalmente no canteiro original deles, no ateliê, aí eles tinham que eles passavam por uma avaliação, né? Com perguntas e respostas também. Eles tinham que apresentar um trabalho, como se fosse um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que chamava chef d'œuvre, que é a obra-prima. Então ele ia ser avaliado por esses outros membros da corporação. E aí ele passava a ser um companhão. Lembrando que quem administrava as corporações de ofício era um companhão, que ele era o mestre, era o chefe dos demais, mas não tinha o cargo de mestre. Lembrando que o cargo de mestre ele surgiu no início da década de 1720 na Inglaterra. E foi um problema de que antes era só aprendiz e companheiro? Aprendiz e companheiro. E inclusive na Escócia. Só que quando criaram a lenda do terceiro grau na Inglaterra, aí os maçons da Escócia não gostaram, porque rolavam assassinato. É que eu não vou poder entrar nesses pormenores, porque aí também estaria sendo perjúrio. E o que acontece? Eles não gostaram disso. A maçonaria escocesa ela só passou a aceitar esse cargo quando instituíram a maçonaria da marca. Essa parte toda que eu estou falando é a partir de estudos dos escritos do Robert Cooper. A gente aprendeu aí então que alguns paramentos que vem daí, né? Excelente. Eu vou, mais uma vez, vocês me desculpem por ficar contextualizando, eu volto atrás. Quando você vai extrair o Alan, dá um outro 10 para ele. 10, é nerd. Tô falando que a gente não combinou isso aí. Então, a extração da pedra, eu vou falar da maçonaria da marca, mas não a maçonaria da marca, como eu tenho até que agradecer o Mário Marinho, que ele me nomeou como secretário de Educação e Cultura da maçonaria da marca aqui no Brasil. Eu, o irmão, professor, doutor Dirceu Marchini Neto, que é meu orientador também. Um abração para os dois. Mas como que eram extraídas as pedras dessas pedreiras? Ele já vinha com a encomenda mais ou menos do tamanho dessa pedra. Porque elas iam ser transportadas ou por barco, mas geralmente, majoritariamente por carro de boi. Porque não dava para ser com um cavalo, que eles não tinham inventado ainda o arreio para cavalo, que eles enforcavam, então era carro de boi. Então você não podia pôr uma pedra muito grande, você ia desbastar toda ela, que você ia gastar com transporte. Então tinha a marca da medida que ela tinha, quem extraiu, quem transportou, quem ia assentar. Só que a pedra, ela não era regra ser cúbica, bem esculpida todo lado dela. Então eles deixavam ela de maneira meio grosseira, em 5 lados. No outro lado, que ele ia ficar aparente, aí ela era bem polida. E o que acontece? Esse parte que fica aqui chama paramento. Aqui fica a amostra. Aqui fica a amostra. Então aí, mais uma vez, eu apelando para a etimologia. E hoje, com os estudos, eu acompanho os estudos da Universidade de Bolonha, tive a oportunidade de estar lá em março, que é a universidade mais antiga do Ocidente, ela é de 1080. E eu fui, inclusive, para estudar as cartas de Bolonha, as diversas, aquelas regras de Bolonha. E aí, as pedras eram assentadas, então ela tinha também essa marca de quem assentava. E alguns, até por uma questão de ter o nome para a posteridade, eles faziam algumas marcações e tem essa assinatura. Então é muito interessante. E atualmente estão reconstruindo a torre norte da Basílica de Saint-Denis, agora é a catedral. E tem a marca, além de quem extraiu, quem transportou, quem assentou, quem acabou de esculpir, tem a marca do patrocinador, porque ela não está usando na construção recurso da igreja ou recurso do Estado francês. Então são particulares, então você pode ter a tua marca gravada também na maçonaria. E uma história muito interessante, que eu volto de novo ao Robert Cooper, essa é interessantíssima. Que a maçonaria, quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi antes da fundação da Grande Loja de Londres Westminster. Ela chegou lá em 1680. Quem levou foi um maçom da loja de Aberdeen, e ele chamava John Skene. Ele era comerciante.
Em 1684 chegou um outro maçom, mas da loja de Melrose, da Escócia também. E ele era pedreiro, ele era operativo. E aí a maçonaria começou a se desenvolver lá em Nova Jersey a partir essas duas pessoas. Passado mais um tempo, no estado da Virgínia, tinha aquele aspecto das 13 colônias ainda, iniciaram eu não tenho certeza da data, mas acho que é 1752, depois eu verifico, um rapaz chamado George Washington. Depois ele vai vir a ser até presidente lá dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Quando ele se tornou presidente, eles precisavam construir um palácio, um prédio para o governo. E quem que eram os melhores pedreiros que eles conheciam? Os escoceses. E aí eles falaram, vamos chamar o pessoal lá da Escócia. Eles trouxeram vários pedreiros de lá. E eles começaram a trabalhar. Só que teve um problema. Como ele precisava de mais gente para fazer a parte até mais pesada, não só do planejamento, das esculturas, eles pegaram pessoas escravizadas. E na maçonaria, não poderia, no juramento que eles faziam, não poderia ter pessoas escravizadas, mas eles não poderiam nem verbalizar isso para quem fosse de fora. Então eles fizeram uma greve. E o pessoal, não, mas nós vamos pagar para você não, porque escravizado a gente não trabalha e tal. Aí levaram para eles pessoas já libertas e outras pessoas. Aí voltou a trabalhar. E eles, nas fundações dessas construções, do que seria o Palácio Presidencial, que é o mesmo de hoje que eles ocupam, tem as marcas de pedreiro. Depois, numa batalha que teve acho que foi em 1860, naquele... a data não considera, que eu não estou lembrando. Os ingleses colocaram fogo lá e ficou muita marca de cinza. Aí eles passaram a caiar de branco aquele prédio. Aí chama Casa Branca. E o Harry Truman, que foi presidente também dos Estados Unidos, e ele presidiu o Supremo Conselho também do rito escocês antigo e aceito, e entre outros feitos ele soltou 2 bombas atômicas lá no Japão também, em cima de civis. O que aconteceu? Eles notaram algumas marcas que tinham nas fundações. Aí, sabedores alguns dessa história, eles foram comparar com o livro de atas da loja Journey Mason, da Escócia. O que era? Eram exatamente os mesmos pedreiros que foram iniciados lá na Escócia que construíram. Isso aí era mais no campo da curiosidade. Essas marcas que o irmão está falando, você fala nas construções, né? Sim. Eu vi um documentário que falava exatamente lá na Capela Roslin. Tem umas marcas individuais, né? Sim, exatamente. Muitas construções têm. Inclusive algumas construções civis, como castelos. Mas até quando a gente fala da Capela Roslin, que ela ficou muito famosa, principalmente por causa do Código da Vinci, o livro do Dan Brown, tem o Pilar do Aprendiz, é o Pilar Retorcido, mas ele foi precedido por um Pilar Retorcido, quem tiver a oportunidade de visitar. Conta essa história aí do Pilar do Aprendiz, irmão. Conta essa história. Então, esse Pilar do Aprendiz, o original, não é que é original, o que precede ele, fica numa igreja que chama Saint-Séverin, na margem esquerda do rio Sena. E ele é retorcido e chama palmeiral, porque ela parece uma palmeira e ela foi o fuste dela, ele é retorcido e ele chega até ao teto, claro, e foi provavelmente nesse que os construtores de Roslin eles se inspiraram. Lembrando que o pilar retorcido, a coluna torsa salomônica, ela é muito bem estabelecida em diversos templos católicos. Então, mas daquela forma do pilar retorcido e a parte da traição, um que foi e voltou, né? Eu não sei bem essa história com muito pormenor, por isso que eu só fiz a ligação com essa da que o mestre viajou para aprender outras coisas, o aprendiz ficou, fez a coluna, quando voltou ele viu que estava muito bonita e ele matou o aprendiz. Matou o aprendiz. Que essa lenda é a lenda da companhionagem. Ah, é? É. E o pessoal atribui só a construção da Capela Roslin. É bem interessante, porque eles têm nas diversas lendas, eles, fora os ritos diferentes que tem na companionagem, eles também, depois com o advento do protestantismo, que a Igreja Católica ela teve aquele racha a partir aquela dissidência, né, a partir do Lutero, tiveram 2 grandes grupos na companionagem, que é a vinda
foi um avanço das corporações de ofício. Por que mudou de corporação de ofício para companhionagem? Porque eles não estavam observando mais o talento ou o mérito de quem tinha que subir de cargo e ia ser o dirigente da corporação. Estavam passando para os filhos daqueles mestres que dirigiam os canteiros ou para os genros. E o pessoal falou, pô, eu vou morrer nisso, eu nunca vou ser o chefe de um ateliê. E aí surgiu a companhionagem. Só que mesmo dentro da companionagem, tinham os devoirrans e os gavôs. Devoirrans eram os dos ritos católicos e os gavôs eram os protestantes. Perfeito. Então, sempre está não que na maçonaria especulativa tenha treta de potência. Não, isso não tem. Não. Mas é coisa da companionagem das corporações de ofício. E falando em patrocinador, pegando esse gancho aí, não podemos esquecer dos nossos. Jamais. Né? Temos aqui a loja do bode, né? Do irmão Peter, lá no Rio Grande do Sul. Vamos deixar aqui na telinha o Instagram e o WhatsApp. Irmão Peter, um grande abraço. Artigos maçônicos da melhor qualidade, entregue em todo o Brasil. Todo o Brasil. E também temos... O nosso estúdio aqui, inclusive, está até decorado. Todo decorado aqui, ó. Os detalhes de loja do bode. Na loja do bode. E também temos a Vivência Imóveis. Vivência Imóveis, o nosso querido e amado irmão Cimei, que inclusive estará no nosso próximo podcast. Falando sobre a juventude. A ascensão da juventude na maçonaria. Vivência Imóveis, uma imobiliária aqui de Sorocaba. Quem quiser, procura lá nosso querido amado irmão Cimei, que ele vai te atender com todo o carinho. É um que parece o Silvio Santos. Ele é muito, muito bonito. O irmão Cimei, esse ano vai vender uma casa barata pro irmão Alan. Outra. Vamos lá então. Meu irmão, continuando. Vamos o encerramento. Pelo avançar do horário, né? Pelo avançar do horário, infelizmente. Vamos lá então. Uma perguntinha exatamente sobre esse assunto. O que o irmão acha dessa ascensão da juventude na maçonaria, que será tema do nosso próximo podcast? Eu acho importantíssimo. Acho importantíssimo, que vai trazer novos ares, um novo fôlego, uma visão, não digo moderna, mas uma visão atualizada de todos os percalços que nós passamos no decorrer desses vários séculos, perseguições, problemas internos. Então, isso aí é muito interessante e a contribuição que a maçonaria tem nos aspectos filosóficos, simbólicos, tem muito, muito, muito a contribuir com a sociedade. Então, nós sendo permeados por esses novos membros, vai ser muito interessante esses novos irmãos e eu acho que o reflorescimento da maçonaria vai se dar dessa forma. Perfeito, meu amado. Maravilha. E quais são as suas considerações finais? Olha, eu quero agradecer muito vocês, a acolhida, a recepção, o convite, a lembrança. O irmão Alan, parece que eu conheço ele há já 200 anos. O Nilson é por aí, né? Brincadeira. E agradeço a vocês. Também quero deixar um agradecimento especial para o meu orientador lá na Universidade Federal de São Paulo, que é o professor Dr. Dirceu Marchini Neto, e um beijão especial para minha mãe. Aí, a nossa tia. Qual o nome dela? Cleusa. Dona Cleusa, um grande abraço aqui do Monte Moriá, do Montecast, né? O podcast da Monte Moriá, um grande abraço. Seu filho aqui, ó, parabéns, viu? Super inteligente, sabe tudo. Meu irmão, qual a mensagem o irmão Celso deixaria para os jovens que estão ingressando na maçonaria em relação aos estudos? Qual a importância de conhecer o passado para ter sucesso no dia de hoje? Olha, a história, o estudo da história, ele é importantíssimo. Ele tem uma relevância que você toma consciência do que veio até a nossa ordem, contextualiza o que você está aprendendo, o que você vê, o que você escuta. E até para encerrar, o irmão estimulou um escrito de um maçom francês, ele é escritor e ele é egiptólogo também, chama Christian Jacques. E como que é essa história? Uma pessoa está no canteiro de obra e
ela vê 3 pessoas trabalhando. Ele fala, vou perguntar o que eles estão fazendo aí, né? E os 3 trabalhando na pedra. Ele pergunta pro primeiro, o que o senhor está fazendo? Ele fala, estou aqui ganhando meu salário. Pá, pá, pá. E ele martelando lá, usando o malho. Aí chega pro segundo, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Estou lapidando aqui uma pedra. Aí a gente vai pro terceiro. Que aí a gente vê que nessa construção, a gente aqui é por propósito. O que o senhor está fazendo? Eu estou edificando uma catedral. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é bom andar com pessoas da qual faça a gente se sentir ignorante. Eu vou repetir isso por várias vezes. Meu irmão, sensacional. Se a gente tivesse aqui 6 horas de podcast, ia ter assunto para essas 6 horas. Mas o nosso tempo é limitado e o que deu para absorver do irmão nesse curto período que a gente ficou junto foi de grande valia, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Irmão Celso, não poderia deixar de agradecer também. É uma honra para nós do Montecast, para mim, para o Alan, para nós da Monte Moriá. Esperamos uma visita do irmão em breve, entendeu? Tá devendo essa visita, eu vou cobrar aqui ao vivo. Tá? Realmente é muito importante ter pessoas como o irmão, dedicados, que colaboram com o futuro da ordem, né? Então, assim, um comprometimento que o irmão tem. Esse conhecimento, para mim, para o Alan e para todos os ouvintes aí, é muito importante. Muito obrigado mesmo. É uma honra, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui como convidado especial. E tamo junto sempre. Que precisar, tamo aí. Oba, beleza? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Valeu. Muito bom. Esse foi o Montecast de hoje. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui ouvindo essa fonte de sabedoria que é o irmão. E esse, meu amado irmão Ala, o nerd da Monte Moriá. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.